Essa ainda não economiza não, tá arrumando negócio. Então, vamos lá, ó. Correção da apostila do livro, página 19, da último conteúdo que nós vimos sobre separação de mistura. Número 1. Observe as imagens e complete as frases corretamente com as palavras do quadro. Então, tem o quadro aí, né, com as palavras: mistura, evaporação de líquido, destilação, extração por solvente e filtro. Então, na letra A, nós temos aí um cafezinho aí. Então, ao preparar, é um chá, na verdade. Ao preparar um chá, o saquinho serve como um Filtro. filtro, retendo a erva que fica separada da água. No entanto, algumas substâncias dessa erva são transferidas para a água quente pela técnica conhecida como... Extração por solvente. Exatamente, extração por solvente. Letra B. As roupas que secam no varal são um exemplo de separação por... Evaporação de líquido. Evaporação de líquido. Letra C. A água que bebemos é uma... Mistura. Mistura de água e sais minerais dissolvidos nela. Para retirar essas substâncias presentes na água e torná-la pura, pode ser utilizado o método da... Destilação. Exatamente. Isaac, coloca um nome e série no chat. 2. Os métodos de separação de misturas estão presentes em muitas atividades do nosso dia a dia, tanto de forma direta, nas atividades em nossas próprias casas, como indireta em escolas, indústrias, laboratórios de pesquisa e etc. Sobre isso, relacione adequadamente o método descrito na coluna 1 com a mistura apresentada na coluna 2. Então, na coluna 1, nós temos destilação, decantação, peneiração e catação. Na coluna 2, na letra A, mistura heterogênea entre um líquido e um sólido com suco de fruta com sementes. Qual tipo? Peneiração. Número 3. Peneiração. Isso. Número 3, peneiração. Letra B. Mistura homogênea entre um líquido e um sólido, como água e sal de cozinha. 1. Destilação. Número 1. Letra C. Mistura heterogênea de dois sólidos, como plástico e papel. Número 4. Catação. Calma aí, a número B é a número 1? Isso. Quer dizer, a letra B? É porque eu saí ali rapidinho. E a letra C? 4. Catação. Acertei, então. Letra D. Mistura heterogênea entre dois líquidos, como água do mar e óleo. Decantação. 2. Decantação. 2. Decantation. 2. Decantação. 3. As imagens dizem respeito a dois métodos de separação de misturas, entre os diversos estudados neste capítulo. Então, nós temos aí levigação e ventilação. Sobre esse assunto, responda as perguntas abaixo. Letra A. Qual característica permite a utilização desses métodos para a separação dos materiais? Posso falar a minha? A ventilação utiliza uma corrente de ar para a separação. Já a levigação é realizada por uma corrente líquida, como o fluxo de água.
Tá certo, mas faltou você colocar uma palavrinha aí, que é o mais importante. Ó, tanto a levigação como a ventilação, uma está relacionada com a ventilação de ar, né, a corrente de ar, o outro com a corrente da água. Eu coloquei a Só que evaporação da água em uma corrente de ar. está faltando o que é mais importante. Quando, por exemplo, aí, na ventilação, na levigação que se passa, né, corrente de ar ou de água, aí o que é mais leve, a água ou o ar leva embora, e o que é mais pesado fica, não é? Sim. E isso está relacionado com o quê? Decantação? Não. Que nós falamos lá. Com a Densidade. Tem que elaborar a resposta de vocês relacionados Aí com a pode colocar densidade. assim, ó, a evaporação da água, uma corrente de ar e a densidade? Isso aí você tem que colocar que como se elas estivessem relacionadas com a densidade. Né? Então, vou colocar a evaporação da água Vou colocar a resposta no chat. e a corrente de ar. A minha? Olha lá, Juliana. Eu coloquei. Com isso, é possível separar a substância mais densa e densa. Pode colocar a evaporação da água e a corrente de ar ligadas pela densidade? Você explica, né? Que aí na passagem tanto da água como do ar, o que é mais denso fica e o que é mais leve. Ruim é esse livro, ele não dá espaço. Ele dá 2 linhas para a gente escrever. A letra grande, hein? Ou então coloca a resposta aí do livro mesmo, que eu coloquei aí ó, no chat. Deixa eu ver aqui. Vou escrever ela aqui. Se estiver pronto, aí a gente fala. Tá bom. Pronto? Calma aí, professor, eu ainda não terminei, não. Terminei. Dos Pronto, professor? Terminei também. Então vamos para a letra B. Letra B. Com relação à densidade, como você classificaria o material levado pelas correntes de água, o material, tá? De água e de ar nos métodos apresentados? Na levigação, nós temos o material que é a areia e que é ouro. Na ventilação, nós temos aí as folhas, né? Que no caso, a casca de arroz e o arroz que fica. Como é que vocês classificariam esse material? Eu coloquei um material levado pela corrente de água é mais denso e pela corrente de ar é menos denso. Repete aí.
O material levado pela corrente de água é mais denso e pela corrente de ar é menos denso. Porque você vai colocar separado, tá? Na levigação, o material é menos denso, que no caso é a areia, ele é levado pela corrente de água. E na ventilação, o menos denso, que é as folhas, ele é levado pela corrente de ar, pelo vento. Coloquei aí a resposta no chat. Tá bom. Se alguém quiser ler a resposta, pode ler. Eu coloquei, ela é uma mistura heterogênea. Não. Pode colocar desse jeito aí, que tá aí no chat. Professor, tá em qual página? Porque eu cheguei atrasado aqui. Página 20. Se vocês terminarem, vocês me avisam. Então, se Deus quiser, em agosto nós vamos nos conhecer pessoalmente, hein, pessoal? Nem me fala. Eu não tô aguentando mais trem de aula online. Professor, o senhor Lemente, minha mãe acabou de falar de voltar em agosto, o senhor também falou em voltar em agosto. E eu tava de microfone desligado. É porque aqui no colégio daqui, da onde eu moro, também já vai voltar, e aí quando já começou a vacinar os professores, já capaz vai voltar todo mundo. Ô, professor, eu já tô até pensando que meu uniforme não quer ser isso. Aí, Eu também tô achando que vai ter que comprar outro. Atrás eu vi um aluno E meu nem da só a blusa serve. Para trás eu vi um aluno meu da fase, tinha muito tempo que eu não via ele, né? Porque vai fazer 2 anos, né, que nós estamos sem ver os alunos. Mesmo, tá de um tamanho, eu falei, rapaz do céu, vou nem conhecer os meus alunos mais, né? Pronto? Quase. Sim. Todo mundo colocou o nomezinho aí no chat, né? Eu já. Ai, peraí, vou colocar. E a série, João? Eu também. Terminei, professor. Bom! Calma, professor, tô terminando. Não grita! Você que tá gritando, não é ele não. Eu sei porque ele falou. Terminei! Ele não falou assim. Direito não. Então, meu microfone que tá estourado, meu fone. Eu acho que é. Terminei. Quando tá de fone, o volume fica mais alto. Meus amigos, eles é louca, eles colocam o fone no joguinho lá e o fone ele tem um microfone que já fica perto da boca, e o som já fica alto. Eles vão lá e colocam o microfone colado na boca, assim, fica falando. Agora vai estourar meu ouvido. O João Felipe é testemunha. Pronto. Número 4. Complete a tabela de acordo com cada exemplo apresentado nas imagens, classificando o tipo de mistura ao qual está relacionado e o método mais adequado para a separação dos componentes dessa mistura. Então, no exemplo aí, o primeiro, nós temos a refinaria de petróleo. É um tipo de mistura o quê? Homogênea ou heterogênea? Homogênea.
homogênea. Então, primeiro, mistura homogênea. Depois, método de separação. Na frente aí, qual que é o tipo de separação? Qual o tipo de destilação? Como assim? Decantação. Destilação, mas qual que é? É para saber se vocês fez a pesquisa lá, ó. Eu fiz, mas lá pra mim só apareceu destilação. Destilação fracionada. Deixa eu Lá escrever. tava desse jeito. No meu celular apareceu outra coisa. Meu Google, ele é folgado, ele dá só a resposta óbvia. Professor, a mistura é o quê? Mistura é homogênea. Mas lá na pesquisa, lá, ó, a primeira perguntinha era: o que é a destilação fracionada? Ah, é. É porque deve que eu fiz primeiro o livro, depois o caderno. Na refinaria de petróleo, ó, primeiro mistura homogênea, depois destilação fracionada. Segundo, areia e pedras. Qual tipo de mistura? Heterogênea. Mistura, Heterogênea. isso, mistura heterogênea, né? Nós conseguimos ver tanto a areia como as pedras. Então, é um tipo de mistura heterogênea. Qual que é o método de separação das pedras? Filtração. Filtração? O Google... Peneiração. Respiração. Eu escrevi errado, calma aí. Eu coloquei peneiração, aí eu apaguei, e aí eu coloquei filtração, porque eu não sei. Então, ó, método de separação de areias e pedras é a peneiração, tá? Eu notei aqui que eu tinha apagado, porque dava para ver a letra P aqui, professor. Então, areia e pedras é um tipo de mistura heterogênea e o tipo de separação, peneiração. O outro, água e lixo. Decantação. Heterogêneo. Heterogênea. Heterogêneo. Heterogênea. Heterogênea. E o método de separação? Decantação. Catação. Não é decantação, é catação, né? Você só vai lá e tira o lixo da água. Então, é catação. Achei que era o nome mais difícil, eu coloquei decan. Acertei. Então, água e lixo é um tipo de mistura heterogênea e o método de separação, catação. Professor, o que é chimarrão? Chimarrão, negócio de colocar erva e água quente. Toma. Tem de limão. Fala mais, é muito bom. Que outro gosto. Eu nunca tomei esse. Prefiro tereré. Chimarrão é um tipo da bebida lá do sul, só que o chimarrão ele é com água quente. Aí o tereré se coloca ou água gelada ou suco de É água limão. gelada com gelo, água gelada que você pegar na mão, você congela sua mão. Caraca, eu já achando que ele ia falar eu prefiro água com suco de gelada com limão. gelo fervendo. Legal, água com gelo É, mas eu ia fervendo. falar isso mesmo. Eu prefiro com suco de limão. Isso é como vulgarmente de uma pessoa. Água gelada fervendo. Eu vou botar Então vamos pro chimarrão. Chimarrão é um tipo de mistura o quê? Homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo. Eu acho que Heterogêneo. Homogêneo. Tipo de mistura heterogêneo. yes. Nossa, a gente tava contando. Heterogênea. E o tipo de método de separação? Percolação, que eu pesquisei no Google. Extração por solvente. Aqui são dois, tá? Extração por solvente, que é onde vai tirar os resíduos ali daquela erva. E na hora que ele vai sugar o líquido, tem o quê? A filtração também pela bomba ali, né? Que ele tá usando. Então, é extração por solvente e filtração. Os dois. É, professor, porque senão ia vir logo a erva junto com a bebida. Tá? É. Por isso que tem a filtração. Por que serve a erva? Uai! Pra dar gosto, né? Pra não comer só água. É, comer. Comer. Toma só água.
Só parece que ele fica mais amargo. Comer água é legal, né, Professor, o professor? senhor tem qual página? Ô, professor, é filtração e o quê? Extração por solvente. Nós terminamos a página 20. Qual vai ser as tarefas de hoje, professor? A tarefa de hoje é que eu vou explicar agora sobre essa, na página 21 aí, ó, eu vou falar sobre as transformações dos materiais, que é a transformação química e física. Depois nós vamos fazer essas atividades aí da página 23 e da página 25 até a página 27. Caramba, olha isso aqui. Vai fazer a gente estudar. É da 23 e 25 até 27, é? A 24 não vai fazer, não? Eu acho que algum dia algum professor vai mandar fazer o livro. Tem que fazer a 23 também, professor? A professora de matemática fez que ela bota pra gente fazer 7 páginas. Então, escuta aqui, ó. Vou explicar o conteúdo agora. Desative o microfone. Qualquer dúvida, vocês ligam e perguntam, tá? Vou apresentar aqui. O que o João Felipe tá fazendo a gente ver a boca dele? Isso é estranho. Me deixa desconfortável. Enxergando aqui, né? Sim, esse Pernambuco, Secretaria de Educação. É, que eu peguei o slide deles. Então, nós vamos falar sobre a classificação dos tipos de reações químicas relacionadas ao desenvolvimento de produtos e aplicação, que no caso são as transformações químicas e físicas. Então, ó, inicialmente observaremos alguns acontecimentos do nosso dia, né? Então, acontece todo santo dia a reação da fotossíntese, né? Ou seja, na presença de luz, as plantas realizam um processo chamado fotossíntese, que ela vai liberar o oxigênio para nós podermos respirar e vai produzir o seu próprio alimento, que no caso é a glicose. Outro exemplo, quando grelhamos a carne, né? Ou seja, no churrasco. Então, acontece algum tipo de transformação aí. E também ao acender um fósforo também, o fósforo está lá bonitinho, quando você risca ele, ele começa a pegar fogo. Então, tem um tipo também de transformação. Depois, quando o vidro está normalzinho lá e ele quebra, há uma modificação na sua estrutura. Então, tem um tipo de transformação. O gelo derretendo, né? Ou seja, está no estado sólido, depois ele está derretendo, está indo para o estado líquido. Então, tem um tipo também de transformação. E a oxidação ferrugem, né? Então, tem um material lá e aí o ferrugem vai comendo, ou seja, vai roendo aquele material onde está, então está tendo oxidação, ou seja, está mudando ali, transformando aquele material. Então, tem uma transformação ali também. Onde está ocorrendo reações químicas e ou físicas? Então, naquelas imagens que nós vimos, aonde é que está ocorrendo quando é transformação física e quando é transformação química? Qual que é a diferença que existe entre essas transformações físicas e químicas? Então, vamos entender alguns desses conceitos da química, tá? Então, a parte que estuda essas transformações, tanto físicas como químicas, está relacionado à parte química. Então, o que são as transformações físicas? As transformações físicas são aquelas que ocorrem sem que se formem novas substâncias. Ou seja, as substâncias continuam a ser as mesmas. Poderão apenas estar mais divididas, por exemplo, ou mudarem de estado físico. Um dos exemplos que nós vimos lá naquelas imagens é o gelo. O gelo é o quê? Nada mais, nada menos do que água. Só que ocorreu uma transformação física. Que transformação física foi essa? O gelo está no estado físico sólido, e aí ele ocorreu uma transformação física, ou seja, quando ele estava derretendo, ele se tornou líquido novamente. Então, não mudou o material ali, o material é o mesmo. Qual que é o material? A água. O que mudou é apenas o estado físico da água. Antes estava no estado físico sólido, mudou-se para o estado físico líquido.
Então, a transformação física é isso, tá? Quando as substâncias não formam novas outras substâncias. A água continuou sendo água, só mudou o estado físico dela. Exemplos de transformações físicas. Um papel que se rasga. Então, se eu pegar um papel ele inteirinho e eu rasgar em diversos pedaços, aquela estrutura, ou seja, aquele material que forma o papel, que é a partir da celulose da árvore, ele não mudou. Então, a substância que tem ali não mudou. A única coisa que mudou é o quê? Que o papel, ele se dividiu. Apenas rasgamos, né? E, caso depende do tanto de vezes que você vai rasgar aquele papel. Um vidro que se parte, então, se eu pegar um vidro e quebrar ele, mesmo que ele quebre em pequenos pedacinhos, o vidro ali vai continuar sendo vidro. Ele não mudou o seu material. A água que ferve evaporando. Então, eu tenho uma água lá no fogão, ela está no estado líquido, né? E aí vai ocorrer uma transformação física, ou seja, a água ela vai evaporar. Então, ela vai entrar num processo de ebulição, chamado. E aí essa água vai subir em forma de vapor, né? Ou seja, em forma de gás. E aí depois ela volta de novo no seu estado líquido por meio das chuvas. Então, é um tipo de transformação física. Quem colocou alguma coisa no chat? A partir da página 21, que nós estamos falando. E esse outro exemplo é do gelo, né? Esse do gelo nós já falamos sobre o que ele é. Então, percebam isso. As transformações físicas é quando ela muda de um estado físico para outro, ou quando ela é dividida em vários pedaços, né? Então, o material em si, ele não muda o seu estado físico, tá? Agora, as transformações químicas, elas ocorrem quando existe a formação de novas substâncias, isto é, substâncias com propriedades diferentes das substâncias iniciais. Então, eu tenho um produto A, e aí ele vai ter uma transformação química que vai formar um produto B. Então, esse produto A, ele vai ser diferente desse produto B. Quando forma uma nova substância, aí é denominado, então, de transformações químicas. Então, ó, são exemplos de transformações químicas. Muitas das situações que te rodeiam no dia a dia, tais como quando grelhamos um bife, então o bife está lá na sua forma crua, né? Então, ali ele está um tipo de substância. Mas quando ele recebe o calor ali, ele vai começar a ser grelhado, ou seja, ele vai começar a ser assado, e ou seja, ele também vai começar a ser cozinhado. Então, ali há uma transformação química. A fruta, que amadurece na fruteira, né? Então, a fruta, ela emite um gás chamado gás acetileno, que favorece o seu amadurecimento. Então, a fruta, ela está numa transformação ali, normal, né? Digamos assim, e aí, com o passar do tempo, ela vai amadurecendo, e aí vai ficar podre futuramente, né? Então, vai ter uma transformação química ali. E aí, o que envolve isso é um gás chamado acetileno que propicia esse amadurecimento dessa fruta. Um fósforo que se acende. Então, o fósforo que se acende, ele está lá no seu estado normal, né, com o bichinho vermelhinho lá, mas quando você risca ali ele começa a pegar fogo. Então, antes ele estava normal, digamos assim, no seu estado sólido, depois que eu riscar ele começa a pegar fogo. Então, ali há uma transformação química naquele fósforo. A fotossíntese realizada pelas plantas, né, ou seja, igual eu falei lá, de um produto A que vai se transformar num produto B. As plantas, para realizar esse processo de fotossíntese, elas precisam o quê? De sais minerais e de um gás chamado dióxido de carbono. Então, eu tenho dois produtos diferentes. Aí, ocorre uma transformação química lá dentro da planta que ela vai produzir mais dois produtos diferentes. Ela vai produzir o O2, que é o oxigênio, essencial para sobrevivermos, né, porque nós precisamos respirar o oxigênio, e vai produzir o próprio alimento dela, que é a glicose. Então, eu tenho dois produtos, ocorreu uma transformação química na fotossíntese, ou seja, lá dentro da planta, que formou outros dois produtos diferentes
do inicial. Então, quando se tem novas substâncias, é um tipo de transformação química. A oxidação do ferro. Então, o ferro está lá bonitinho, né, normalzinho. Quando se pega uma ferrugem, ou seja, ele está oxidando, ou seja, aquela ferrugem vai roendo, vai comendo aquele pedaço daquele ferro lá. Então, ali eu tenho uma transformação química, né? Ou seja, o material ali que é ferro, depois eu tenho uma ferrugem, ou seja, é uma transformação química. O ferro, ele é diferente da ferrugem, né? Então, no decurso das transformações químicas ou reações químicas em que se formam as novas substâncias, existem algumas evidências facilmente observáveis que permitem verificar a ocorrência dessas transformações. Por exemplo, se tem uma mudança de cor, pode ser considerado como uma transformação química. A libertação de um gás, que no caso é o gás do oxigênio lá, feita pela fotossíntese. A formação de um sólido, a formação de uma chama, como é o exemplo do fósforo. O aparecimento de um cheiro característico, pode ser lá o da fruta, né? Porque quando ela começa a amadurecer demais, a ficar podre, então ela começa a ter um mau cheiro. O desaparecimento das substâncias iniciais, numa transformação química, substâncias iniciais chamam-se reagentes, e as novas substâncias que se formam chamam-se produtos da reação. Então, por exemplo, lá na fotossíntese que eu falei, precisa-se do quê? De sais minerais e dióxido de carbono. Esses dois produtos são chamados de reagentes. E aí a planta vai produzir o quê? O2 e glicose. Esses outros dois produtos que formaram, né, esses dois chamados de produtos. Então, reagentes, quando se tem lá no início. Depois da transformação química, elas são produtos. Então, algumas características aí que dá para vocês notarem se é uma transformação física ou química. As transformações químicas, elas podem ocorrer por ação do calor, ação da luz, ação mecânica, ação da corrente elétrica, ou então a junção de substâncias. Então, nós vamos ver cada um desses. Transformações químicas por ação do calor. Existem muitas substâncias que se transformam em outras substâncias diferentes por ação do calor. Isto é, o calor é suficiente para transformar as substâncias. No dia a dia, acontecem muitas transformações químicas desse tipo, como, por exemplo, quando aqueces o açúcar, ele transforma-se em um caramelo, formando uma substância de cor castanho escuro, enquanto se liberta vapor de água e dióxido de carbono. Quando cozemos o pão no forno, este fica cheio de pequenos buracos no seu interior, porque liberta-se dióxido de carbono, quando o fermento adicionado à farinha reage por ação do calor. Quando fazemos uma tosta ou uma torrada e queimamos o pão, ou então no churrasco, né? Então, tudo isso é um tipo de transformação química que é feito por ação do calor. Então, as substâncias iniciais, elas são diferentes das substâncias finais, né? Um dos materiais mais antigos utilizados pelo homem é o vidro. A composição do vidro praticamente não mudou nos últimos milênios. É composto basicamente por areia, cal e barrilha. Outros materiais incluídos em sua formulação podem ser considerados ingredientes secundários, embora importantes porque facilitam o processo de produção, reduzem a temperatura de fusão e acrescentam propriedades especiais que diferenciam um tipo de vidro de outro. Foi a fabricação dos vidros planos que passou pelos maiores avanços ao longo do tempo. A produção era manual até o início do século XX, quando o vidro era aberto da mesma forma que a massa, com um rolo. Em 1914, foi criado na Bélgica o processo Furcault, de fabricação contínua de folha de vidro. Hoje, a produção de vidro plano é realizada pelo método Flotte, inventado em 1959 na Inglaterra. Então, nós temos um tipo de transformação química feito a partir da ação do calor. Então, no início lá, de que é feito o vidro? Por areia, cal e barrilha. Então, nós temos essas três substâncias, né, iniciais, que depois, por ação do calor, ocorre uma transformação química que vai formar, então, o vidro. Reciclagem.
O vidro não se decompõe na natureza e pode permanecer sob o solo por milhares de anos sem apresentar alterações. Por isso, sua reciclagem é tão importante. Além de reduzir o volume de detritos nos aterros sanitários, ou seja, de lixo, o uso de cacos de vidro na indústria reduz significativamente os custos de produção, porque diminui a necessidade de uso de matérias-primas virgens e porque a temperatura de fusão do vidro reciclado é mais baixa, o que demanda menos energia. Então, se faz a reciclagem desses vidros, tá? Porque eu posso pegar um vidro, e, no caso, lá nessas indústrias onde fazem essa reciclagem, né? Lá eles pegam esse vidro, quebram ele em pedaços, e aí depois, a partir dele, eles podem reciclar, ou seja, vai reutilizar esse vidro quebrado e formar um novo vidro, tá? Transformações químicas por ação da luz. Então, nós vimos lá por ação do calor, agora por ação da luz. Então, gente, eu estou falando a partir da página 21. O conteúdo todo está na página 21 e 22, mas não estou seguindo bem o livro, não, mas está lá, tá? Professor, Oi. enquanto o senhor estava respondendo, eu já estava pegando a dica do senhor e eu já estou terminando a página, eu já estou na última questão da página 26. Dá para não responder errado depois. Uhum. Eu fiz com cuidado aqui. Então, ó, transformações químicas agora por ação da luz. Então, a luz, ela é um agente que é responsável por muitas e variadas transformações químicas. Se reparares no teu dia a dia, acontecem muitas reações químicas devido à presença da luz. Vamos ver alguns exemplos. As folhas das árvores que amarelecem no outono. Então, as flores lá no outono, elas começam a mudar de cor, né? Ou seja, vão mudando de cor por ação da luz. E aí, com o passar do tempo, também elas vão acabar caindo, né? Porque a planta, ela precisa renovar as suas folhas. E, em tempos de seca, as folhas, elas caem, porque aí demandam uma quantidade muito grande de água, e aí, por estar no período da seca, então não tem tanta água disponível para aquelas plantas. Então, é por isso que as folhas das plantas caem, para evitar que tenha uma alta demanda de água, sendo que naquele tempo de seca não tem tanta água assim, por isso que as folhas caem. A fruta que amadurece, né, então, às vezes você vai lá num pé de manga e aquela fruta lá tá amarelinha, mas ela tá muito amarela devido, não porque ela está madura, mas devido à luz, às vezes, que faz com que ela fique amarela. A nossa pele, que fica bronzeada quando nos expomos ao sol, né? Então, quando pegamos muito sol, algumas pessoas nem ficam bronzeadas, na verdade, fica vermelho mesmo. Aí, então, é um tipo de reação de transformação química que acontece por ação da luz, no caso aqui, da luz do sol. As plantas que realizam fotossíntese, né? Ou seja, as plantas também só conseguem fazer fotossíntese na presença de luz. Então, a fotossíntese, ela só ocorre durante o dia. Durante a noite, as plantas não fazem fotossíntese. E a luz essencial para fazer a fotossíntese tem que ser a luz do sol. A película dos rolos fotográficos, que reage quando exposta à luz, antes de ser revelada, né? Então, ali é aquela película que tem, principalmente quando se lança um flash ali, tipo de transformação química por ação também de uma luz. Ó, para a fabricação de cosméticos, a luz ultravioleta, juntamente com o oxigênio, origina a formação de radicais livres e desencadeia reações de óxido-redução. Os produtos sensíveis à ação da luz devem ser acondicionados ao abrigo dela em frascos opacos ou escuros e devem ser adicionados substâncias antioxidantes na formulação a fim de retardar o processo oxidativo. Então, tem alguns produtos, né, principalmente em casos citados aí como esses dos cosméticos, que por ação da luz eles podem sofrer uma reação de óxido ou redução. Então, por isso que tem que, às vezes, manter elas em algum abrigo onde protege dessas luzes. Senão, ocorre uma transformação química. Ô, professor,
Quando a gente vai separar, por exemplo, água de sal, a gente tem que colocar eles numa bacia para a água evaporar? Ué, pode também. Não Porque necessariamente eu tem estava que ser. pensando aqui na página 27, e aí aqui eu estava pensando, o sal, ele é separado quando coloca na água do mar, e aí a água evapora. Mas aí eu pensei que ia estar errado, porque deve ter uma coisa diferente, sei lá. Ou é isso? Qual você está falando? Na página 27, Eu tô nela. questão 6, Sim. de qual número aí? Essa daqui, ó, tá falando obtenção do sal de cozinha. Aí tá, eu coloquei na letra A, que é evaporação. Tá certo. Obrigada. Tô Continuando. achando fácil. Transformações químicas agora por ação mecânica. Então, mecânica é quando você vai fazer alguma ação, tá? Por exemplo, algum movimento, alguma coisa nesse sentido. Então, existem algumas substâncias que se transformam por ação mecânica, ou seja, quando há um choque ou uma fricção entre elas. O que acontece é que a energia libertada nesse instante é suficiente para desencadear uma reação química. Vamos ver alguns exemplos. Quando acendes um fósforo, então é um tipo também, além de ser por calor, é um tipo de transformação química por ação mecânica, né? Por exemplo, eu tenho o fósforo normalzinho lá e eu vou pegar ele e vou riscar. Então, esse processo de eu riscar ele na caixinha lá é um tipo de ação mecânica, né? Ou seja, ele só vai ocorrer a transformação química quando eu fazer essa ação mecânica de riscar o fósforo. A abertura do airbag de um automóvel após a colisão. Então, o airbag ele só vai ser aberto quando ocorrer uma batida, né, uma pancada do carro. Aí, por ação mecânica, ocorre uma transformação química, ou seja, vai liberar o gás lá, e aí vai fazer com que esse airbag abra, né, para proteger. Quando acende um isqueiro, né, ou seja, para acender o isqueiro tem lá, então tem que, tipo, como se fosse riscar, além da libertação do gás que tem dentro do isqueiro, tem tipo umas pedrinhas. Essas pedrinhas elas vão riscar uma outra e liberar uma faísquinha que vai acender, né? Liberar, um caso, o fogo. Então, isso só acontece devido à minha ação mecânica de pegar o isqueiro e riscar, né? E a explosão de um dinamite, né? Ou seja, o dinamite só vai explodir se você pegar lá o bichinho lá de disparar lá, né? E aí, na hora que você apertar o botãozinho, aí ele vai explodir, ou seja, vai acontecer uma transformação química, mas só vai acontecer se você tiver uma ação mecânica. Transformações químicas por ação da corrente elétrica. Como já tiveste a oportunidade de aprender, existem substâncias que se decompõem facilmente por ação do calor, outras por ação da luz, outras ainda por ação mecânica. Mas também existem substâncias que necessitam de energia elétrica para que se possam transformar. Vejamos dois exemplos. Quando se coloca o cloreto de cobre em uma solução aquosa, este decompõe-se por ação da corrente elétrica, libertando-se cloro e formando-se cobre. Quando queremos fazer a decomposição da água em oxigênio e hidrogênio, utilizamos a corrente elétrica para conseguir realizar essa transformação. Então, transformações químicas por meio da ação da corrente elétrica, ou seja, de eletricidade, já está mais com algo relacionado com produtos químicos que você pega e faz em laboratórios, tá? Que aí você faz em laboratórios e aí vê um produto A que se vai ocorrer uma transformação química por meio da corrente elétrica se transformando em um produto B. Então, algumas coisas que é mais feito somente em laboratório ou então com alguns tipos de experiência. Transformações químicas por junção de substâncias, ou seja, junção. Eu tenho uma substância A, uma substância B. Uma é diferente da outra, na hora que eu vou juntar ela, ou seja, unir as duas, vai formar uma substância C, ou seja, uma substância diferente ainda daquelas duas iniciais. Então, é um tipo de transformação química. Então, por vezes, basta juntar as substâncias para que aconteça uma transformação. No laboratório, é frequente acontecerem reações químicas desse tipo, dando origem a novas substâncias, como, por exemplo,
Quando se adiciona em um recipiente vinagre com bicarbonato de sódio, observe ao fim que o ácido acético presente no vinagre reage quimicamente com o bicarbonato de sódio, produzindo o gás carbônico. Então, alguns alunos meus, quando eu tinha aula de tópicos, eles já fizeram isso, né? Você pega o vinagre, coloca o bicarbonato de sódio. Aí ele vai ocorrer, ó, lembra que o quê? Bicarbonato de sódio, uma substância A, com vinagre, uma substância B. Na junção das duas, ela vai liberar o gás carbônico. E aí os meninos colocaram um balãozinho dentro da garrafa PET lá, quando eles misturaram, e aí, devido a essa liberação do gás carbônico, aí o balão foi e começou a encher, porque no caso libera mesmo esse gás carbônico. Então, é um tipo de transformações químicas feitas a partir da junção de uma ou de duas ou mais substâncias. Por fim, aqui, ó, quando se coloca água oxigenada em uma batata crua, observe-se a decomposição do peróxido de hidrogênio formando bolhas, que é o gás oxigênio. Então, eu tenho uma batatinha e tenho uma água oxigenada. Quando você mistura as duas, ou seja, quando você une, né, junção das duas, vai liberar essas bolinhas aqui, que nada mais é do que gás oxigênio. Quando se junta iodeto de potássio e nitrato de chumbo, forma-se uma substância de cor amarela que se chama iodeto de chumbo, formando-se ainda o nitrato de potássio. Então, observem aqui, ó, que quando tem dois materiais diferentes, há uma mudança de cor. E aí vocês lembram lá no início, né? Quando a gente falou, uma das características que nós podemos olhar para saber se é uma transformação química é a mudança de cor. Então, como aqui teve essa mudança de cor, então é considerado um tipo de transformações químicas. Então, basicamente, nossa aula hoje é só sobre isso. Vocês têm alguma dúvida para perguntar? Não. Professor, eu entendi tudo e já terminei minhas atividades. Agora é só tirar foto e mandar pelo Classroom. Não consigo escutar o senhor. Você está esperto. Eu fiz na aula de história, acabou a aula de história, eu já terminei a de geografia. Aí agora eu já terminei a de ciência, só falta a de história mesmo. Aí Então, aqui, a final de aula está semana. gravando. A aula está gravando. Vou encerrar aqui agora e vou postar lá na plataforma, tá? Se acaso quiserem assistir depois. Mas se não tiver nenhuma dúvida, podem responder a atividade. A atividade já está disponível lá no Classroom, tá? Qualquer coisa, só mandar uma mensaginha aí.